Olá, está entrando no ar mais um programa da Zona de Equilíbrio comigo, Wanda Rocha. E hoje eu decidi sair de casa e vir a este bosque maravilhoso aqui nos Estados Unidos, onde as estações são bem definidas. Nós estamos na estação do verão. E quando eu cheguei a este lugar, eu passei a observar o ritmo das pessoas. Elas chegaram aqui apreensivas, algumas irritadas, ansiosas, e eu continuei a observar o ritmo dessas pessoas e observei que o ritmo que elas entraram já não era mais o ritmo com que elas agora estavam. Algumas estavam deitadas, relaxando, meditando, lendo um livro. Algumas se direcionaram para o lago com seus cães, com as suas crianças, com a vara de pescar. E no meio de tudo isso teve algo que me chamou muito a atenção. O barulho das árvores e o canto dos pássaros. Como a natureza não tem dificuldade em desenvolver as suas funções. Os pássaros não se preocupam com o que vão comer, com o dia de amanhã. E as escrituras nos fala que nós somos muito mais importantes do que os lírios dos campos e do que os pássaros. E nós somos tão ansiosos com o amanhã. E nós sabemos que existem pessoas que elas estão sempre preocupadas com o amanhã, porque na verdade elas estão fugindo do hoje. E o amanhã não nos pertence, porque nós não sabemos se o amanhã vai existir. Então é importante que você viva o seu hoje com qualidade, com equilíbrio de vida. E no meio de tudo isso eu parei para observar quantas pessoas saem de casa e usam aquele ditado: quando estão com a cabeça muito irritada, quando estão com a cabeça quente, dizem: eu vou sair para refrescar a mente. E esse lugar seria um lugar, por exemplo, que as pessoas deveriam vir para refrescar a mente. Porque esse lugar não é nenhum outro lugar a não ser um lugar que te convida a parar. E muitas dessas pessoas que saem para refrescar a mente, infelizmente, não vão para lugares que refrescam a mente, mas elas procuram lugares que, na verdade, poluem as suas mentes. E hoje eu gostaria de falar com você de um assunto que está muito em pauta na sociedade, que se chama ansiedade. Eu não sei qual é a sua condição, como você se encontra, mas eu gostaria de falar com você que a ansiedade ela é um estado físico que deriva da emoção do medo. Toda vez que você tem medo, você gera primeiro e depois sente os sintomas da ansiedade. Sendo que a intensidade dessa ansiedade varia de acordo com o grau de medo que você tem. Ou seja, se você tem muito medo, você vai ter muita ansiedade, o seu grau de ansiedade vai ser muito alto. Porque a ansiedade e o medo, eles são estados absolutamente normais, que nos ajudam a evitar experiências más, ou seja, experiências ruins. Então, o medo, ele é uma alteração dos sentimentos e das suas emoções, mas que é fundamental para a nossa autopreservação. Você já imaginou se nós não tivéssemos medo? O que nós seríamos capazes de fazer? Passar numa rua sem olhar para o sinal, sabendo que ia sermos atropelados. Então o medo é necessário, é um estado normal do nosso corpo, é necessário, é fundamental para a nossa autopreservação. Nós sentimos medo todas as vezes que nós prevemos sentir dor ou desconforto diante de uma experiência que nós pensamos em realizar. Eu não sei se você já se encontrou numa situação em que você quer fazer algo, mas aí de repente você tem medo, porque você prevê, você sente que algo vai acontecer de ruim, há um desconforto, há algo que você vai ser prejudicado e você nunca nem teve contato com aquilo que você vai fazer, mas você já tem um medo. Essa previsão ela é feita através de análise das experiências vividas do seu passado. Então, muitas vezes você se encontra numa situação que você quer fazer algo, mas de repente te vem uma previsão de medo que você não faz. Você quer até fazer, mas você não faz, você nunca nem fez. Então, isso é provado nas previsões que nós fazemos na análise, que isso tem a ver com alguma coisa que aconteceu com você no seu passado. Isso é um link, é algo que conecta
naquela situação, algo que aconteceu inconscientemente você não sabe, mas é algo que também te limita. Você já percebeu que o medo e a ansiedade, eles te limitam de fazer algo, isso atrapalha a sua rotina diária, isso atrapalha o seu convívio social. E a ansiedade, ela é um processo físico que nos mantém alerta, criando em nosso corpo todo um estado de vigília, o qual todo o nosso corpo ele fica preparado para as agressões exteriores. E o nosso cérebro ele fica com um raciocínio bem mais rápido na tentativa de, diante do medo, conseguir encontrar uma solução. Por exemplo, uma criança que sofreu agressão na escola, no futuro ela pode desenvolver um afastamento social. Por quê? Porque toda vez que essa criança ela pensa no coletivo, em pessoas, ela inconscientemente, isso para ela é agressor. Por quê? Porque a experiência que ela teve no passado impede que na fase adulta ela tenha convívio social. Você já viu que tem pessoas que na fase adulta ficam totalmente isolados, não querem estar perto de pessoas? Alguma coisa aconteceu na vida dessas pessoas que levaram a elas terem esse sintoma. Assim também acontece pessoas que são criadas na sua fase infantil por pais que são totalmente rígidos. Eles determinam modelo de falar, modelo de portar. Eu não estou falando de princípios, eu estou falando de rigidez, de pressão. E essas crianças na fase de adolescência, na fase adulta, por essas pressões, por essa rigidez, elas ficam hipervigilantes nos seus erros. Elas desenvolvem uma ansiedade generalizada, elas têm dificuldade de adormecer, elas têm dificuldade de relaxar. São pessoas que quando vão dormir, elas ficam tensas, os seus músculos vivem totalmente tensos, porque foram pessoas que viveram em pressões. Isso é muito prejudicial. E o que acontece é que a nossa mente, ela inconsciente, ela cria, ela desenvolve em nós, através das experiências traumáticas do passado, elas geram em nós, através da ansiedade, um desconforto em atividades que nós queremos até fazer. Mas por causa dessas experiências traumáticas do passado, elas dão direções, essas experiências traumáticas dão direções erradas na nossa estrutura emocional e nós queremos até fazer, eu não sei se você já se encontrou em alguma determinada situação, em que você queria desenvolver algo, mas algo te impediu de fazer. Por quê? Porque a sua mente ela não tem condição de ler o que está recalcado, o que está reprimido, o que está escondido no seu inconsciente. Mas como a sua mente ela é condicionada às experiências traumáticas do passado, ela evita, criando em você, através da ansiedade, um desconforto. Em algumas coisas que você até tem vontade de se sentir motivado a fazer, mas você não consegue fazer, mas você também não entende. Então tudo isso tem a ver com as experiências que você teve traumática e que dá a direção errada para a sua estrutura emocional e aí você tenta fazer algo, mas você não consegue. Você já tentou? Porque capacidade todas as pessoas têm. E uma das dicas que eu gostaria de dar para você é que você começasse a repensar, começa a pensar qual a razão que você tem determinado medo. E daí você vai estar preparado para você poder enfrentar esse sentimento. Porque esse sentimento é uma alteração que acontece por causa do medo, é uma alteração dos seus sentimentos e da sua emoção. Então, em algumas situações você pode ter se encontrado em desespero porque você gostaria de enfrentar uma situação, desenvolver algo, mas o medo não deixa, exatamente pelas experiências traumáticas que você teve no passado. Então, sempre algo que acontece, que somatiza no seu corpo, que traz algumas reações que você não entende, é algo que já aconteceu no seu psíquico. E no próximo vídeo eu gostaria de falar com você sobre os fenômenos da ansiedade.
Eu gostaria de falar com você sobre a obsessão, sobre a crise de pânico. Eu gostaria de falar com você com o distúrbio alimentar, a fibromialgia. E eu gostaria de falar com você sobre mais assuntos a respeito da ansiedade. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Zona de Equilíbrio, nós nos veremos no próximo vídeo. Eu te encontro no próximo vídeo e aí bem embaixo se inscreve no nosso canal, coloca se você gostou, se você não gostou, porque isso é importante. E coloca o seu comentário, porque você colocando o seu comentário é a única forma que eu vou poder chegar bem mais perto de você e poder te ajudar. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!